capítulo de número 3, verso 22. Se você trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou acompanhe com a gente aqui no vídeo wall, essa passagem que se encontra no capítulo 3 de João, do verso 22 ao 30. Diz assim a Bíblia: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu. Algumas versões colocam certos judeus, tá bom? A respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de uma passagem linda da Tua Palavra e ela, por si, é suficiente para deixar o nosso coração centrado e direcionado por Ti. Mas nessa manhã eu te peço mais uma vez a Tua unção, o Teu poder, para que eu possa pregar a Tua Palavra desembaraçadamente, para que o Teu povo entenda com muita clareza o que vai ser dito com muita simplicidade. Que a unção do Teu Espírito esteja presente não só na vida de quem entrega a mensagem, mas na vida daquele que recebe a mensagem. Que cada pessoa aqui receba de coração aberto o que Deus tem para cada um de nós. E que seja assim também no primeiro andar. Que os nossos filhinhos, nossas filhas estejam também acolhidos com amor e também instruídos na Tua Palavra. E que assim o Senhor nos mantenha debaixo do Teu olhar, tirando desse lugar todo espírito caído, qualquer demônio que possa estar aqui está repreendido em nome de Jesus. E nós invocamos a presença do Deus poderoso e dos anjos do Senhor aqui. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Queridos, uma coisa que é muito comum de se dizer, e às vezes difícil de aceitar, é que tudo muda. A gente muda muito. De ontem para hoje, nós mudamos. Nós envelhecemos um pouquinho de ontem para hoje. Nós mudamos, talvez, pontos de vista muito fortes nos últimos 2, 3 meses. A gente muda uma série de coisas, não só na forma de ver a vida, mas muda também a maneira de entender processos. Um dos grandes desafios do nosso tempo é lidar com a velocidade de mudança. A mudança hoje acontece com muito mais rapidez, o que deixa as pessoas com muito mais sentimento de desamparo. A angústia cresce na medida em que a velocidade aumenta. Por quê? Nós não temos tempo de metabolizar tanta mudança. É tanta coisa, cada dia se acrescenta uma letra a mais. Em alguns coletivos, cada vez mais a gente vê a dificuldade de integrar um mundo que está cada vez mais dividido. As sociedades estão cada vez mais pulverizadas. E a gente vai resistindo. Só que nem toda mudança é ruim. Às vezes a gente resiste à mudança porque tem medo do novo. Não sabe se vai se adequar ao novo. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu não sei se eu vou aprender. É isso. Aí começa a combater o futuro, começa a combater a mudança, demonizar a mudança, porque no fundo o que é medo nosso de entender ou de entrar no mundo desconhecido. E aí depois você se adequa, muda e diz: foi ótimo, mudei, me adequei, graças a Deus por isso. Tem mudanças que realmente são ruins, mudanças que confundem. Por exemplo, nós estamos vivendo um movimento de transição em termos de valores. E alguns segmentos da sociedade gritam com muita força em nome da sua angústia, da sua dor. Isso é normal. Toda a sociedade teve seus protestos. E o problema é que esses protestos iniciais são proporcionais à opressão sentida. Se oprime muito, se aperta muito, a resistência, o golpe contrário é igualmente forte. E aí vem os argumentos exagerados, os posicionamentos extremados, aumentando os extremismos dos dois lados. Eu oprimo com força, eu resisto com força. Então, já que eu vou resistir com mais força, eu oprimo com mais força, e aí as pessoas vão se antagonizando cada vez mais, se
polarizando cada vez mais a ponto de ficarem gritando de um lado para o outro, sem entendimento real das coisas, e aí cometendo muito erro. O grande problema hoje também é que as pessoas estão muito longe umas das outras, e por isso não entendem, não amam. Uma coisa é você falar mal da pessoa diferente, outra coisa é você conhecer a pessoa diferente e descobrir, por exemplo, que ela gosta de coisas como você gosta, que ela tem prazeres que você tem prazer, e aí você percebe que a raiva é obrigada a diminuir e que você tem o desgosto de gostar de alguém que você não gostava. E aí você diz, como é que eu vou fazer? A gente vê em filme de guerra, quando um soldado alemão conversa com um soldado inglês, e eles percebem que têm os mesmos gostos, gostam das mesmas músicas, e percebem, por que a gente está se matando? Então a sociedade hoje está vivendo esse tempo difícil, e a gente fica com dificuldade, porque quem está no meio é fraco. Ou eu sou forte para bater de um jeito, ou sou forte para bater do outro. Quem está no meio tentando conciliar é frouxo, é omisso, é alguém que não tem posição. Então, a gente vive resistindo a algumas mudanças, porque mudança é uma coisa inexorável desse mundo. O mundo muda a gente muda o mundo. Estou cheio de clichê hoje. E a gente vai vendo que algumas coisas são bem-vindas, algumas maneiras de lidar com filhos, o próprio casamento, a maneira de entender momentos do casamento, você aceitar algumas coisas da idade, você perceber que o tempo de alguma coisa já passou e você precisa mudar, então, a sua busca por alguma coisa, por algum objetivo. Então, as mudanças vão chegando e vão atropelando a gente. E elas, muitas vezes, na maioria das vezes, são bem-vindas. Na maioria das vezes, as mudanças são bem-vindas. Por exemplo, era comum no passado a medicina usar sanguessuga para extrair doença do corpo da pessoa. Era comum, por exemplo, pelo sangramento, a medicina usar aquilo como cura para algumas enfermidades. Teve gente que morreu por causa do tratamento, morreu de hemorragia. Então, graças a Deus que a medicina avançou e mudou, e a gente não precisa se encher de sanguessuga para curar um resfriado. Então, a gente vai vendo que a mudança é muito positiva, mas existem coisas que não podem mudar jamais. Existem coisas que se mudarem, vão inverter a ordem das coisas em nossa vida e vão nos tornar infelizes, vão empobrecer. E o texto que a gente leu aqui fala de algo que não pode ser modificado. Nós vamos provavelmente continuar aqui algumas semanas sobre essa passagem, porque ela é muito rica. Então, hoje eu vou falar apenas de um aspecto da vida desse grande profeta, que foi João. Embora eu tenha lido o texto do Evangelho de João, vou usar a maior parte do tempo aqui o Evangelho de Mateus, que vai ser projetado. Mas, daqui às próximas semanas, nós vamos, na sequência, olhar o livro de João, capítulo 3, a maior parte do tempo. E João nos ensina algo que nunca pode mudar. Por mais que a nossa velocidade de mudança seja alucinante, nós precisamos, para o bem da nossa vida psíquica, para o bem da nossa vida espiritual, para o bem da nossa vida emocional, isto é imutável, não pode ser alterado. O que é então que não pode ser mudado? O que João Batista nos ensina sobre esta imutabilidade eterna? Basicamente isso, que nossa posição diante de Jesus jamais pode ser mudada. Vejam comigo o livro de Mateus, capítulo 3, verso 11, que vai ser projetado aqui no vídeo wall. Aqui é o profeta João Batista falando: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que está acontecendo aqui? João Batista está vencendo um período enorme chamado de silêncio profético. O povo estava seco por um profeta. O povo tinha vivido 400 anos de silêncio profético. E agora João rompe esse silêncio e começa a profetizar. E a mensagem de João, apesar de dura, era muito bem recebida, e as multidões iam até ele, esvaziando os redutos costumeiros de religiosidade, que eram capitaneados por sacerdotes, por fariseus, e agora o povo migra em direção a esse sujeito rebelde que era João Batista. João Batista era um sacerdote, João Batista era um homem que deveria estar no templo, usando as roupas apropriadas para o seu ofício sacerdotal, mas ele não usava as roupas que os sacerdotes usavam, não comia o que os sacerdotes comiam, ele não estava onde estava, não comia, nem se vestiam da mesma forma, se vestia. Ele estava longe, pregando uma palavra dura, e o ministério dele tinha crescido muito. E ele fazia uma coisa diferente. Não é comum você ver batismo nas águas no Antigo Testamento. Você vê isso no Novo.
Mas João estava cumprindo uma agenda de Deus como profeta. O profeta surge no cenário de Israel como que para suprir uma falha na programação do sacerdócio. O sacerdócio foi prescrito pela lei mosaica. Ele deveria seguir uma série de diretrizes legais. O sacerdote devia vir de uma certa família e deveria ser um trabalho perpétuo. Só que o sacerdócio se enfraqueceu. O sacerdócio, em alguns momentos, se corrompeu. E o povo, então, o grupo que deveria educar o povo de Deus, falhou. E Deus levanta um grupo seleto, treinado por ele diretamente, os profetas, para entregarem uma mensagem dura que gerasse convicção de pecado, arrependimento e mudança de vida. Então os profetas eram pessoas levantadas por Deus, inspiradas por Deus, autorizadas por Deus a fazerem um movimento de reforma. Os profetas são reformadores da fé de Israel. E agora João entra para entregar um recado duro. Apesar de sacerdote, ele também era profeta, tinha 2 ofícios. E isso dava a ele uma notoriedade muito grande, de maneira que multidões iam até ele. E quando todo mundo começa a olhar para João Batista e achar que ele poderia ser o Messias, tamanho era o poder que ele tinha sobre a sua vida, ele começa a dizer muito claramente o seguinte: olha, eu batizo com água para o arrependimento. Mas depois, logo depois de mim, virá alguém que é muito mais poderoso que eu. Ele era poderoso em palavra. Ele não tinha medo de dizer para o rei Herodes, por exemplo, que ele estava em pecado. Ele mandava recados explícitos da desaprovação de Deus para com a vida que aquele homem levava. Você é de Roma, é uma autoridade romana, mas aqui é território sagrado. Moisés não podia andar nem com a sandália no pé, porque Deus falou que esse território aqui é santo. O que você está fazendo é uma profanação. O seu estilo de vida, esse relacionamento seu com a sua cunhada é um absurdo. Então ele falava isso em todas as redes sociais da época. Todo mundo ouvia isso e ele não tinha medo. É daí que vem essa independência saudável do profetismo de Israel. Essa distância do poder, não o apego ao poder, mas a distância de dizer, eu tenho coragem, se for o caso, para pagar com a minha própria vida, e pagou pela verdade. Pois bem, João então tinha muito poder, tinha muita autoridade, mas ele diz, alguém vem logo após mim, logo após o meu trabalho, e essa pessoa é muito mais poderosa do que eu. Essa pessoa é tão poderosa que eu não posso nem carregar a sua sandália. Eu batizo com água. Ele batizará com fogo. O que ele está querendo dizer? Eu, João, sou humano. E eu faço o que o humano consegue fazer, batizar com água. Mas ele virá com um poder diferente, divino, porque ele não só vai batizar com fogo, um contraste, mas vai batizar com o Espírito Santo. Eu não posso ceder o Espírito Santo para vocês, mas o que virá logo depois vai fazer isso. E ele então começa dizendo que existia uma diferença imensa. Na verdade, a diferença é inalcançável. Eu e ele somos muito diferentes. Ele batizará com fogo e eu com água. Ele será mais poderoso do que eu. E ele é tão superior a mim que nem as sandálias eu posso segurar. Bom, por que ele está falando isso? Para nós, sandália passa por havaiana, essas coisas, mas naquele tempo, os judeus andavam de um lado para outro em estradas empoeiradas, não eram asfaltadas, em estradas que não eram cobertas por pedras, com sandálias com uma sola muito fininha e com amarras de tiras de couro pelo pé, chegando ao tornozelo. Ao longo do dia, o pé ficava suado e empoeirado. Aquilo gerava uma mistura muito desconfortável. E era comum, então, que uma pessoa chegasse na casa de um amigo e encontrasse à sua disposição um escravo com uma bacia, um escravo que não podia ser judeu, com uma bacia e uma toalha, para que antes de comerem juntos, por exemplo, pudessem lavar os pés, porque era um sinal de acolhimento, a pessoa tinha um momento de higiene, porque o pé estava com cheiro ruim, o pé estava sujo, e quando eles se sentavam à mesa para comer, não eram mesas como a nossa, que a gente senta hoje com uma cadeira e fica a uma altura razoável. As mesas eram baixas e eles semi-deitavam no chão, apoiados com um dos braços, com o rosto perto do pé do outro. Imagina o problema, se você não tem esse trabalho inicial de acolhimento. Então era comum. Lembra de Jesus na casa de um fariseu, que não teve água para os pés, não teve beijo no rosto, não teve nada, e a mulher chegou, começou a lavar os pés dele com os lágrimas, chegou com os cabelos, beijou os pés de Jesus. Ela fez muito mais do que o protocolo pedia.
E Jesus não ficou desconfortável com isso. Recebeu toda a adoração dela, porque ele é Deus. Bom, nesse momento então, entrava um escravo de outra nação e fazia esse trabalho de tirar a sandália, botar os pés da pessoa numa bacia com água fresca, lavar, limpar, enxugar, botar uma água perfumada para a pessoa poder ter refeição num ambiente agradável. João está dizendo que a pessoa que vinha logo após ele era tão superior a ele que nem carregar as suas sandálias ele podia. João, queridos, lembrem, João era primo de Jesus Cristo. João Batista tinha uma relação familiar com Jesus Cristo. As mães dos dois eram amigas. Quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, milagrosamente, é o que a gente chama de nascimento virginal de Jesus, que nasceu de uma virgem, ela foi visitar uma prima muito mais velha, era idosa, casada com, como é que é o nome do... Zacarias. E aí Isabel, esposa de Zacarias, ficou grávida também por uma obra do mesmo Espírito, que deu a ela a alegria de ter um filho na velhice. Quando Maria vai chegando, depois de uma longa viagem, na casa de sua prima Isabel, o que acontece com o bebezinho João na barriga de Isabel? Começa a mexer, a sacudir, e ela percebe, Maria chegou, João mexeu, e sentiu uma profunda presença de Deus. E ela olha para uma prima muito mais jovem. Lembrem que é uma sociedade baseada na honra. Os mais velhos são sempre mais importantes que os mais novos. A mais velha vai até a prima e diz o seguinte: a que devo a honra da visita da mãe do meu Salvador. Ela não perdeu o seu lugar na geografia espiritual. Isabel manteve a cabeça no lugar. E mesmo sendo mais velha, ela vai à mais nova e diz: o que está na sua barriga é superior ao que está na minha barriga. E aí vem João, com um discurso parecido. De onde João tirou isso, gente? Da educação que recebeu da mãe e do pai. Da maneira como ele foi criado. E agora ele vai dizendo para as pessoas que ficam vindo, chegando, igreja cheia, encheria a vaidade de qualquer pastor. Ele diz: olha só quero que vocês entendam, eu sou um canal, eu não sou um fim. Eu sou um meio. O que realmente importa é o que vem logo depois, porque eu só batizo com água, mas ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. E ele diz: João, o grande João, eu não sou digno de segurar as sandálias. Para João, comparando-se a Jesus Cristo, ao Messias, ele era menos que um escravo. É isso que ele está querendo dizer. O escravo é que tira sapato e ele não se sente digno de fazer um trabalho de escravo, então ele é menor que um escravo. Quero fazer uma comparação com uma outra passagem que tem a ver com pé, com lavagem, que está no livro de João também, só que no capítulo 13 o Pablo vai projetar para a gente e você vai acompanhar comigo aqui. É a última refeição, uma quinta-feira à noite, de Jesus Cristo com os seus discípulos. É ali que ele institui a ceia e ele dá um resumo de todos os seus ensinos. João 13, de 3 a 5 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. João está dizendo o seguinte: Jesus sabia que tudo estava sob seu comando, seu governo, que Deus tinha feito isso, e que Jesus viera de Deus e estava voltando para Deus. Olha que coisa linda que João está dizendo. Olha, Jesus, nesse momento, antes de lavar os pés dos seus alunos, ele sabia de algumas coisas. Primeiro, ele sabia que tudo estava sob seu governo. Jesus sabia. Tudo, cada abelha, cada flor, cada estrela, cada lua, tudo estava sob seu governo, porque Deus deu. E ele sabia que tinha vindo do Pai e estava voltando para o Pai. Quem aqui curte viagem, sabe como é que é véspera de viagem, não é? Nem dorme direito, é uma alegria. Vou viajar amanhã, vou para o meu sítio, vou para ver meu pai, vou ver minha mãe, vou ver o Mickey, não sei quem você vai ver alguém, vou ver aquela rua que eu gosto, eu vou visitar o restaurante tal, eu vou encontrar meus amigos. É uma emoção quando você está indo para um destino que te encanta. Aqui está Jesus dizendo: tudo está sob meu governo. Embora eu viva como se não tivesse, eu sei que tudo me obedece. E ele deu várias demonstrações disso. Deu vida ao morto, curou leprosos, acalmou o mar, e tudo mostra que a criação está sob seu comando.
ele diz, daqui a pouquinho eu estou na casa do Pai de novo. E assim, continua a Bíblia no verso 4, levantou-se com essa convicção toda, com tudo isso dentro de si, um sujeito bem resolvido, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E aí começa o constrangimento. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Gente, Jesus, de modo improvisado, manda o pessoal arrumar um cantinho para fazer a última ceia, porque ele tinha que conversar com os discípulos, anunciar a traição e instituir a Santa Ceia que a gente celebra aqui mensalmente. Ótimo. Só que na confusão ninguém conseguiu um escravo. Não tinha escravo para lavar o pé. Eles estavam andando o dia inteiro. Imagina os pés daquela turma. As unhas, visualize isso daí. Pés descalços, suados, depois de um dia inteiro numa sandália de couro. Todo mundo pronto? Não está ninguém pronto. A mesa está lá, os pães estão lá, as esfirras estão lá. Se eu errar alguma coisa da dieta de Israel, você me fala. Damasco, todas aquelas coisas lindas, tal, e todo mundo antes de começar a comer. Jesus não orou ainda, Jesus está orando, ele sempre ora, ele sempre dá graças. E Jesus falou, vou esperar mais um minuto aqui. E o relógio... Aí ele não aguenta, troca de roupa, põe uma toalha na cintura e pega uma bacia, enche d'água, aí começa o constrangimento. Ele lava o pé de todo mundo. Era a última aula de teologia. 3 anos de teologia. Tem gente que diz, pastor não precisa estudar porque nenhum apóstolo estudou. É porque essa pessoa diz porque não estudou a Bíblia direito. Os maiores erros são cometidos justamente pela ignorância. Então, foram 3 anos de teologia pura. Jesus era um rabino, o rabinato era formado assim, o rabino era formado assim, junto com o rabino que ficava com eles 3, 4 anos, e no final eram formados para o rabinato. Agora Jesus no último dia percebe, ninguém entendeu o principal, e aí começa a lavar os pés de todo mundo, até que chega Pedro, e Pedro diz, não, meu não, vou comer, ou então nem vou comer, porque o Senhor não vai fazer isso por mim, porque isso é trabalho de escravo. Aí Jesus falou, se eu não fizer, você não faz parte do grupo, porque para estar nesse grupo aqui tem que ter sentimento de escravo. Não, então lava tudo. Não vou te dar banho, Pedro. Eu vou só lavar, que aí você está abusando. Aí já é heresia. Bom, eu quero apenas mostrar para vocês a diferença que havia entre João Batista e esse grupo de alunos. Estudaram 3 anos com Jesus. João nunca tinha tido uma semana num intensivão com Jesus. Aqui está João dizendo... eu não sou adequado para segurar as sandálias dele. Eu não posso nem encostar nele. Se eu não posso segurar a sandália dele, não posso nem encostar. É essa reverência que João tinha por Jesus. E é dessa posição que eu estou falando que nunca pode mudar em nossa vida. João se dizia inadequado para encostar em Jesus, porque não se sentia confortável para colocar a mão na indumentária dele. E os discípulos não quiseram lavar o pé de Jesus Cristo. Eu cito com frequência aqui, com alguma frequência, o pensamento de um historiador já falecido e crítico social chamado Christopher Lasch. Ele escreveu 2 livros, mais de 2 livros, mas 2 foram editados no português, se não me engano. Um é A Cultura do Narcisismo, é uma análise sobre a cultura norte-americana da década de 80, um livraço, e outro também um livraço que é chamado O Mínimo Eu, que fala um pouco da questão do narcisismo também. Bom, o que o Lasch fala de genial? Ele mostra que ao longo do século XX, se você já me ouviu isso, faz cara de que nunca ouviu. Você pode me dar um pouco de apoio aqui. Mas é porque esse pensamento embasa uma série de percepções. Quando você vê um grande teórico descrevendo alguma coisa, você diz, isso faz sentido. É por isso que as coisas são desse jeito. E aí esse historiador mostra que ao longo do século XX, a gente viu uma transição muito forte de posicionamento do eu. No início do século, na primeira metade do século, para ficar mais fácil, havia uma sociedade, sobretudo ocidental, de ambiente religioso, em que o sujeito buscava no outro, na divindade, o sentido para a sua vida, o direcionamento para a sua vida, sabedoria. E não só em Deus, mas em pessoas que te ajudavam a ser alguém melhor. Ou seja, você era obrigado a sair de si, e o movimento da religião, o próprio nome significa religião, é religar, é ligar você a outra pessoa, no caso Deus. E os grandes atores da época do ambiente religioso eram padres e pastores, guias espirituais.
No segundo momento, na segunda metade do século XX, em virtude, segundo Lesch, da evolução da psicanálise, das ideias desenvolvidas pelo médico neurologista austríaco Sigmund Freud, que apontava a moral cristã como uma grande adoecedora da alma, e através da escuta ele vai trazendo curas, através da escuta ele vai descobrindo, diagnosticando o fundo da doença e vai gerando algumas curas impressionantes realmente. Só que de maneira equivocada, isso vai se desenvolvendo num asco por religião, sobretudo a cristã. E aí, queridos, o que se vê nessa evolução? Se é a moral cristã, sobretudo na área da sexualidade, que impede a expansão e, sobretudo, deforma a alma humana, a única maneira de você se libertar disso é deixando isso para trás e dando abertura total à sua expansão. Não estou dizendo que era esse o ensino do Freud, mas foi por aí que a coisa, segundo Lesch, caminhou. Então a gente tem um sujeito que vive religiosamente no início do século XX e vive de maneira pouco religiosa no final do século XX. Num ambiente religioso, o sujeito mergulha em Deus. E agora, no ambiente terapêutico, que é como ele chama, o sujeito não mergulha no outro, ele mergulha em si. Então, a orientação que ele procura para a vida, a sabedoria que ele procura para a vida, as coisas que antes davam sentido ao ser humano que estavam fora, estão todas dentro dele. Inclusive Deus. Deus tem que mergulhar e caber direitinho dentro de mim. E aí, queridos, ele aponta então o início de uma fase fortemente narcisista. E ele fala do narcisismo do nosso tempo. E realmente, queridos, nós estamos vivendo a era do narcisismo com N maiúsculo. É a era dos selfies, é o telefone esfregado por todas as partes do corpo e exposto o tempo inteiro. Pessoas que não conseguem passar um dia sem emitir uma opinião atômica sobre as coisas e todos narcisisticamente criando os seus filhos. Pais narcisistas não educam seus filhos porque não querem que a sua imagem seja maculada. Eu não vou contrariar esse garoto aqui porque eu não quero que depois ele diga que eu fui um pai castrador. E esse pai que não põe limite, a mãe que não põe limite, põe nos colégios daqui de Niterói crianças imperadoras. E aí lá pela quinto ano, sexto ano, tem uma sala com 50 imperadores na adolescência, que não aprenderam a ter limite dentro de casa. O filho dorme a hora que quer, come o que quer, fala o que quer, e os pais, sim senhor. É o pai que busca o amor desesperado do filho. O filho não precisa fazer esforço nenhum. O pai lava todas as louças desse filho, lava todas as meias do filho, arruma todas as camas do filho, para que o filho tenha um ego bem resolvido. E aí esse imperador encontra com 50 imperadores numa aula de matemática. E a professora Maria tem que dar conta de 70, 50. Minha turma vai só aumentando, né? E ela não consegue ter ordem. Aí quando ela diz, no ápice da angústia, para 50 meninos e meninas mimados, imperadores, cala a boca! Vem um pai e procura a escola e diz, olha, essa escola custa R$3.000 e eu não quero o professor aqui mandando meu filho calar a boca, porque ele não ouve isso em casa. O sujeito não dá conta de um e quer que a Maria dê conta de 50. Isso é covardia com a escola. É porque o sujeito é narcisista, porque ele não quer ficar mal, porque passa na rua 12 horas, não tem tempo para o filho e quando tem, prefere fazer outra coisa e larga ele com o telefone num canto. E quer que a escola dê jeito. A escola é apoiadora, não é a principal. Então, queridos, nós vivemos num tempo em que o ambiente terapêutico está acabando com tudo, porque a escola virou espaço terapêutico. Os professores agora têm que ter dedo. E quando não é escola particular, eles apanham dentro de sala de aula. E aí, queridos, faz sentido o que o Lesch fala. Vivemos numa época de muito narcisismo. Vivemos numa época de ambiente terapêutico. Vivemos num tempo em que o outro vive no ponto cego. Eu nunca vejo o outro tem que entrar no meu mundo, o outro tem que viver dentro de mim. Voltando ao texto de Mateus 3:11, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Aqui a gente vê o profeta João Batista, não é sobrenome, como para alguns é. Batista era o título que se dava porque ele batizava, lavava muita gente. O verbo baptizar, no baptizo, no grego, significa lavagem, lavar.
Então ele era um homem que ficou conhecido pelas lavagens, pelas purificações que promovia nas pessoas. Então nós vemos o profeta das águas, por assim dizer, dizendo, ele, Jesus Cristo, ele não fala meu primo, a gente fazia tudo junto, a gente estava o tempo todo, ele não tem formalidade, ele diz, ele é muito maior, eu batizo com água porque eu sou humano, mas ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo, e ele é tão superior a mim que nem para escravo eu sirvo, eu não tenho coragem de encostar nele. Me preocupa muito a sociedade de ambiente terapêutico dentro da igreja plena. Porque essa coisa não acontece lá fora, acontece dentro das nossas casas. Me preocupa muito quando a gente entra numa igreja e começa a ter comportamento de paciente. E se a gente não refletir seriamente sobre essa sociedade de ambiente terapêutico, nós seremos cristãos disfuncionais. O que é um cristão disfuncional? Um cristão que não funciona como cristão. Você conhece, não é da plena, mas você conhece alguma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? É aquela família em que, por exemplo, a mulher, a esposa, né, no meio dos famílias, dos filhos e tal, resolve ancorar na vida e dizer, eu não ando mais, me acomodei. Começa a ter comportamento de criança e o marido passa a ser o pai dela. Começa a cuidar da esposa não como uma companheira, mas como mais uma filha. E aí ele perde o interesse sexual por ela, porque deixou de ser esposa. A mesma coisa acontece do outro lado, quando o sujeito para e diz, eu não quero mais correr atrás, não quero mais evoluir na vida, eu quero viver aqui. E a esposa começa dizendo, olha, tem emprego aqui, olha, eu vi uma vaga aqui, olha, você tem que cuidar da sua saúde, olha, esse aqui. Ela perde o interesse sexual por esse homem, porque ele passa a ser um filho. E ela tem que dar conta disso. E aí ela funciona como mãe do marido. Isso é ser disfuncional. Filhos que viram imperadores. Tudo gira em torno do filho. Tudo gira em torno da filha. Então, os filhos, quando chegam na sala, e os pais estão vendo televisão, os pais levantam, pedem desculpa e vão para uma televisão desse, um tablet, enquanto o filho fica com 18 mil polegadas na frente dele, vendo desenho e fazendo outra coisa. Os filhos funcionam como um pai, como mãe. Isso é disfuncional. Dá para viver assim? Dá para viver assim. Claro que dá. Tem casamento que vai se arrastando por anos desse jeito. Em que mulher vai tocando a vida do homem. E eu digo para vocês, olha, eu tenho só de plena aqui 21 anos à frente dessa igreja. Mas quase 30 de cristão. Ainda não encontrei mulher que gosta de homem frouxo. Eu nunca vi uma mulher dizendo, pastor, eu quero dizer o seguinte, eu sou apaixonada por esse sujeito que é uma banana. Eu mando e desmando nele, ele me enche de orgulho, eu dou cada grito com ele, e ele diz, sim senhora, tudo bem. Eu digo, vá para lá, eu vou para lá, vem para cá, ele vem para cá, é uma coisa maravilhosa. Não vejo isso. Falta de governo, falta de rumo. E por mais que a sociedade hoje seja aficionada em misturar e confundir tudo, na minha cabeça eu ainda não encontrei neste planeta alguma coisa assim. Também não encontrei homem que gosta de mulher que não tem vontade própria. Homem apaixonado, essa mulher aqui é um zero à esquerda. Ela me enche de alegria. Ela não tem vontade própria, ela não discorda de ninguém, ela é uma negação pura e ela me enche de orgulho. Não acontece. Tanto para homem quanto para mulher. Dá para viver um casamento assim? Dá. Disfuncional, mas é ruim. Como é ruim viver numa casa bagunçada? Dá para viver numa casa em que você abre a geladeira e encontra um par de meias lá dentro? Dá. Dá para você viver numa casa em que você encontra um prato de comida com o resto debaixo da cama depois de um mês? Dá. Mas é ruim. Dá para viver um cristianismo disfuncional? Dá. Mas é ruim. Porque você vai viver frustrado. Vai fazer orações que não serão ouvidas. Vai querer botar na coleira um Cristo que é ingovernável. Vai querer exigir dele algo que ninguém pode. Que ele caiba nos seus sonhos e que ele te siga. Vai tentar controlar Jesus com campanha de 7 semanas, 21 semanas, 30 semanas. Muita coisa muda nesse mundo.
Mas esse livro não muda. Ele continua sendo Deus. E João fez questão de manter tudo em seu devido lugar. Ele, o meu primo, da minha família, ele é maior do que eu. Ele é muito superior a mim. Porque se a gente insistir no cristianismo disfuncional, sabe o que a gente vai exigir? Que ele carregue as nossas sandálias. Jesus, tira aqui, carrega. Afinal de contas eu dou dízimo, afinal de contas eu sirvo, afinal de contas eu faço A, B, C, D, 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 e o Senhor tem que me abençoar porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não vai funcionar. Jesus não se sente pressionado por esse tipo de comportamento. Nesses dias de altas dosagens de narcisismo, em que a gente passa a funcionar como Senhor e Jesus como escravo, uma doutrina que vem se esvaziando devagarinho, mas não mais devagar, agora rapidamente, é a doutrina do senhorio de Jesus Cristo. A doutrina do senhorio de Jesus Cristo. As igrejas clássicas diziam, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Ele está aí para salvar, mas não mais para mandar. Essa doutrina do senhorio de Cristo vem perdendo muito espaço. E queridos, falando de sociedade de ambiente terapêutico, parece que para muitos cristãos, Jesus se transformou num terapeuta. Se transformou num psicólogo. Eu não posso, Fabrini, Deus comigo, Jesus comigo. Eu não posso dizer o que você tem que fazer, porque sou seu terapeuta. Fabrini, eu não posso dizer como você tem que agir aqui, porque eu não posso interferir tanto nas suas escolhas. Fabrini, como seu terapeuta, eu não posso diminuir sua autonomia. Deixa eu dizer uma coisa para os psicólogos e terapeutas aqui presentes. Eu tenho certeza de que é assim que você tem que trabalhar com os seus pacientes. Gerando autonomia, fazendo com que eles amadureçam e escolham os seus caminhos. Que você não se transforme num guru, que gere tanta insegurança que o cara não troca um par de sapatos sem te ligar antes. Eu entendo que como terapeuta você tem que agir assim com o seu paciente. O que eu não posso aceitar é que cristãos tratem Jesus Cristo dessa forma, como terapeuta. Porque ele não é terapeuta. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. 3 ofícios de Jesus Cristo. Ele é sacerdote, profeta e rei. Para muitas igrejas, ele é a voz de Deus, profeta. Nada vai te acontecer, você vai pisar em serpentes, você nunca vai morrer. Profetão está lá. Sacerdote, a voz de Deus, do povo para Deus. Jesus, interceda por mim junto ao Pai. Eu preciso fechar esse negócio, está lá. Agora, rei, atrapalha. Governo. Se Deus, em Jesus, é o nosso rei, ele tem que interferir em nossa vontade. Senão ele não é rei. Se Deus em Jesus é rei em nossa vida, ele tem que exigir que tudo em nossa vida valha menos do que ele. Por que eu estou falando isso? É para o nosso bem, gente. Lembre-se sempre disso. Foi porque Jesus interferiu na sua vontade que você desistiu de se matar. Lembre-se do que trouxe você aqui. Com poucas exceções, a maioria com certeza veio aqui porque a vida lá fora estava muito ruim. Porque as suas escolhas não estavam te levando para um lugar bom. E aí ele veio. E como você estava arrasada, você falou, mexe em tudo, Jesus. Como você estava destruído, falou, Senhor, não tem um canto da minha vida que não precisa da tua mão. Você abriu para tudo. Aí a coisa se acertou e você começa, peraí, agora não. Agora não. Agora não. O que eu quero dizer é o seguinte. Foi porque ele interferiu na sua vontade, que era de voar pela janela. Não sei se tem gente aqui com marcas no corpo da tentativa de suicídio. Foi porque ele interferiu, disse chega, acabou, interferiu na sua vontade, é que você tirou essa coisa da cabeça. Se ele não tivesse interferido, você tinha acabado com a sua vida. Seus filhos estariam aqui lamentando uma mãe suicida, um pai suicida. Foi por Jesus Cristo ter interferido em seus desejos que você continuou casado. Que você continuou casado, o teu casamento já estava com atestado de óbito assinado.
Ele interferiu no seu querer, ele interferiu no seu agir, ele usou pessoas, mudou a sua cabeça, e hoje, 5, 6 anos depois, você dá graças a Deus por essa intromissão de Jesus Cristo, porque você passou mais 5, 6 anos ao lado dos seus filhos, ajudando-os a se tornarem adultos independentes. Porque é incrível ver a boçalidade de algumas pessoas que trocam esposa por prostituta, de algumas mulheres que trocam seus maridos por um cara bom de cama, e jogam fora a vida de gente que pôs no mundo e que não pediu para vir ao mundo. E o que é mais absurdo é ver gente que está ligado à videira, está junto dele, vivendo como se não fosse, porque ele deixou de ser rei. É só um padroeiro. Padroeiro só serve para festa e trazer alegria. Agora rei se mete, rei regula. E foi porque ele entrou na sua vida, foi porque ele entrou com força na sua vida, é que você realinhou as coisas e você renovou seus votos. Você está hoje ajudando o seu cônjuge a criar um adulto que vai voar com asas próprias. Foi porque Jesus Cristo se interferiu, que se colocou entre você e os seus impulsos, que você manteve a sua empresa bem. Antes você gastava dinheiro de tudo que é jeito, contratava quando não podia contratar, fez o que não podia. Deus entrou na tua vida, mexeu, botou pessoas, você enxugou tudo, recuperou, está lá caminhando. Por quê? Porque ele interferiu. Porque ele entrou. Nós não podemos nos esquecer que essa intromissão do governo, do reinado de Jesus Cristo, nos salva de muitos lamaçais nessa vida. A Bíblia nos promete salvação eterna, a salvação no céu, a salvação depois da morte. Mas minha gente, até chegar lá, espero eu, vai demorar um pouco. E olha, do jeito que está o mundo, uma década aqui é muito cansativo, é quase um século. Nesse país, no Rio de Janeiro, das milícias, do judiciário que vende sentença, da polícia que fecha o olho para o jogo do bicho, para gente que fuma maconha como quem bebe água, acho que isso não tem nenhuma repercussão, fica ouvindo tiro de fuzil a noite toda achando que tem nada a ver com isso. Baseadinho está lá pagando tiro de fuzil, rasgando o nosso céu. E o artista vai dizendo, fumar maconha não tem problema. Não tem um problema, legaliza esse negócio, e aí você vai poder fumar sua maconha em paz. Mas enquanto não legalizar, você está patrocinando essa selva. Então você pensa, se eu tiver mais 20, 30 anos aqui, a possibilidade de eu me enfiar em algumas lamas é muito grande. Porque tem uma hora que algumas pessoas imaturas resolvem relaxar. É muito difícil, o cristianismo me limita muito, me bota na cama apertada, eu vou relaxar. E relaxa como criança. Se lambuza, se destrói, se quebra. E aí percebe que a vida está ligada a um monte de gente. E aquela coisa vai bagunçando a vida de todo mundo. Por isso que eu estou dizendo, Jesus precisa ser mantido no lugar de sempre. Gente, o que que me põe no caminho pastoral, ano após ano? O que eu estou abrindo meu coração com vocês, só vou abrir com o culto das 11. O que que me mantém nesse caminho? Por que que eu continuo trabalhando como pastor? Porque eu recebi uma ordem. Vontade de largar várias vezes. Eu vou cuidar da minha família. Eu vou cuidar da minha casa. Ficar sob o escrutínio de todo mundo. Como eu já falei, se chega antes na festa, é fominha. Se vai depois, é um desesperado, nem sei qual termo. Se não vai, é um antissocial, é tudo moral. Se usa chinelo é uma coisa, se usa tênis é outra. E se vai num canto, se viaja muito, é pastor. Se não viaja... Não. Abre logo a agência de turismo, rapaz. Assume esse negócio. Se não viaja nunca, é um boçal. Que só vive em Niterói. Não conhece o mundo. É muito cansativo.com.br. Muito. Falei, Senhor, eu vou entregar mudança no Canadá. Eu vou fazer alguma coisa. Vou embora daqui. Por que eu não vou? Por que a gente está envolvido com essa obra aí, com esse desafio? Que só aumenta. Meu Deus do céu, tem misericórdia.
Por que a gente quer fazer um prédio aí de 6 andares do lado? A gente está sob ordem. No dia que eu mudar isso, eu destruo a minha vida. No dia que Jesus deixar de ser o meu rei, e estou dizendo para vocês, o exemplo do Fabinho, acabei de confessar que quero largar vocês, tá bom? Então, não sou exemplo, não. Vocês não, o pessoal das 9, o pessoal das 18. Eu sou um ser humano que às vezes quer férias de 10 anos. Eu vi que eu vendo amigos fazendo sabático de 6 meses, 1 ano no exterior. Eu falei, cara, se fizer sabático eu não vou querer voltar, eu vou sumir em algum lugar, porque é muito difícil. Por que que... O que me mantém aqui? É a certeza de que eu tenho que ter juízo. Porque meu rei vive. Porque ele não é uma ideia, ele é uma pessoa. Às vezes a gratidão não é o suficiente para me manter. Às vezes tem que vir um certo temor. Um certo juízo, dizendo, se eu fizer isso, eu vou quebrar muita gente. Então, o que mantém as coisas em ordem na minha vida, não é um cara disciplinado, não é um sujeito com uma devoção fora do comum, é alguém que tem juízo. Só isso. E que entendeu que ele é mais importante do que eu. E que ele sabe como arrumar minha vida. O Fabrini não sabe. Então eu estou dando um testemunho para dizer o seguinte, esse negócio de considerar Jesus como rei sustenta a gente, se a gente estiver ligado à palavra, no lugar certo. Se você disser, eu não quero isso não, minha vida está lá fora, está melhor, não tem nem o que dizer para você. A gente não consegue melhorar a vida de quem não quer melhora, ou melhoria. Você não pode promover aprimoramento na vida de quem acha que já está tudo certo. Empresas gastam uma fortuna com treinamento, aprimoramento, o sujeito vai para o hotel caríssimo e fica comendo biscoito o dia inteiro. Para falar, comi biscoito da melhor qualidade, mas não absorveu nada do treinamento. Então, esta palavra é para os desgostosos. Para quem está satisfeito, daqui a pouquinho está acabando o culto, você vai voltar para a sua vida extraordinária. Lá fora, sem Deus. Mas para quem está insatisfeito, é bom lembrar que se a gente voltar para lá e deixar Jesus no lugar de escravo e a gente no lugar de rei, a gente vai voltar para o lamaçal dos vícios. Você vai beber descontroladamente, de novo, de segunda a segunda, para pagar em cima da cama. Primeira coisa que você vai fazer quando chegar em casa é abrir uma garrafa de vinho, detonar essa garrafa, xingar um monte de palavrão para sua esposa e deitar e dormir. É para lá que você vai voltar, porque foi de lá que você veio. Eu não, então não estou falando com você, estou falando com essa pessoa. Você vai voltar para o vício da pornografia, no seu celular, no seu computador, na sua televisão e o pior, na sua mente. Descontroladamente. Não vai olhar para uma pessoa impuramente. Tudo se tornará uma relação sexual imunda na sua cabeça. É para lá que você quer voltar? Mas não vim de lá, então fica tranquilo que não foi para você. Ou você vai voltar à escravidão do consumismo, em que você só se endivida, se enche de tralha, de dor de cabeça e culpa a cada fatura de cartão de crédito. Gente, daqui a 100 anos, eu acho que vai demorar isso. Os estudiosos vão olhar para o nosso tempo e vão dizer, olha, aquela sociedade de consumo era muito estranha, porque eles se divertiam, relaxavam, encontravam prazer dentro de uns espaços grandes, cheios de lojas. Tinha loja de café, loja de roupa, loja de sapato, e as pessoas chegavam tristes, às vezes, de um relacionamento conjugal, e entravam lá e compravam as coisas com um negocinho pequenininho, chamado cartão de crédito. Esse cartão de crédito dividia as compras, às vezes, em 36 vezes. Tinha um negócio chamado Casas Bahia, que quando ele comprar, a gente vai olhar com estranheza e vai rir. Se você for parar para pensar, é muito esquisito a gente cuidar da alma consumindo. Isso é porque é a sociedade de consumo, e a gente se torna cidadão da sociedade de consumo comprando. Por isso que o sujeito morre por causa de um Nike. Porque no morro, se ele não tiver um Nike, ele não é ninguém nessa sociedade. Então ele tem que ter um Nike, ele tem que ter um relógio, cara, ele tem que ter alguma coisa que mostre que ele é cidadão da sociedade de consumo. Se você quiser continuar com Jesus sendo seu servo, e você continuar sendo senhor dele, é para lá que você vai voltar. Para o choro a cada fatura de cartão de crédito. Em que você vai dizer, por que eu sou assim? Por que eu compro tanta coisa? Eu estou doando roupa com etiqueta. Isso se você for um consumista desapegado. Eu não quero aterrorizar ninguém, dizendo que se você não for isso, Deus vai fazer com que o teu dedo esquerdo mindinho caia amanhã, a segunda-feira.
Mas eu quero te dizer que não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você não for como João Batista. Se você não olhar para Jesus com seriedade e dizer, tu és o Senhor e eu sou o servo. E isso é na prática, porque não dá mais para você ficar falando uma coisa e vivendo outra. Para com essa bobagem. Fale menos. Anuncie menos. Não dê notícia de nada. Simplesmente vá vivendo e deixe as pessoas te darem a notícia. Você mudou. Você está diferente. Não seja o porta-voz das mudanças. Deixe o seu comportamento mostrar que você está se esforçando e as pessoas vão notar e vão dizer como você mudou. Pode até ser crítica de gente que não consegue te acompanhar, quer te puxar para baixo para ela continuar confortável. É gente que vai dizer, olha, você agora é metido, acha que não peca mais, não quer mais andar com a gente, etc, etc, etc. Está te criticando? É um elogio, está dizendo você evoluiu e eu não consegui. Mas a gente só vai conseguir chegar a esse ponto se a gente olhar para Jesus e dizer, tu és o meu rei. Eu não entendo tudo que o Senhor faz, eu não entendo nem tudo que o Senhor deixou aqui de legado, mas eu sei o suficiente para entender que é uma questão de benefício para mim ser humilde como foi teu primo João Batista e viver neste mundo aqui como um servo que se considera indigno de segurar a tua sandália. Isto vai te proteger. Amém? Isso vai nos guardar da gente se desviar desse caminho. Vamos orar, queridos? Senhor, em nome do nosso Rei, em nome de Jesus que está aqui conosco, nos curvamos diante de Ti para Te pedir graça nesse momento, para recolocarmos as coisas em seus lugares. Tu és o Rei da nossa vida e a nossa destruição, a nossa falência está na troca do comando. Se o Senhor deixar seu trono em nossa vida, e se nós quisermos colocar a nós mesmos aí, nós vamos entrar em falência. Então retira desse lugar nossa vaidade, nossa rebeldia, destrona, Senhor Deus, desentronize desse lugar toda tentativa nossa de ocupar o teu lugar. E que a gente se renda, e que a gente diga o que João falou, eu não sou digno nem de encostar no Senhor. Esse sentimento de humildade vai nos aproximar de Ti, e juntos de Ti veremos a luz que precisamos ver, teremos a instrução que precisamos ter, e teremos dias mais tranquilos nessa terra, até o dia em que o Senhor voltar, até o dia em que o Senhor recomeçar definitivamente a história desse universo. Que o Senhor segure em nossas mãos, e que o Senhor ponha juízo na nossa cabeça, que o Senhor ponha temor na nossa alma, e que a gente possa tratar o Senhor com toda reverência, com toda formalidade, mas com toda a confiança também, como um Deus de amor e misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todo sempre. Amém.